a Controladoria Geral da União, CGU, vai entrar na investigação sobre a chegada dos itens de luxo. A decisão foi motivada pela possível participação de servidores no caso. Quem tem os detalhes é o Theo Cury. Boa noite, Theo. Oi, Felipe. Boa noite para você. Uma ótima noite para todos. É uma terceira linha de investigação. A Polícia Federal ontem abriu um inquérito. A Receita Federal disse que ia tomar as medidas cabíveis para investigar a chegada e o trâmite do segundo pacote de joias que veio da Arábia Saudita para o governo de Jair Bolsonaro, e agora a Controladoria Geral da União instaurou uma investigação preliminar, uma investigação interna para apurar a conduta dos servidores públicos federais e das autoridades que podem estar envolvidas nessa tentativa ilegal de trazer as joias da Arábia Saudita para o Brasil, mas não só isso, de tentar tirar ilegalmente essas joias que acabaram ficando retidas na Receita Federal em São Paulo. A Controladoria Geral da União explicou que tomou essa decisão levando em consideração as autoridades que podem estar envolvidas, os servidores públicos federais que podem estar envolvidos nesse caso e, obviamente, a complexidade desse episódio. Essa apuração preliminar aberta pela CGU pode resultar em três coisas: no arquivamento, caso não haja elementos mínimos ligando os servidores públicos federais envolvidos nesse caso, pode levar também à instauração de um processo administrativo disciplinar, um PAD, para apurar a conduta deles e, obviamente, no final disso, responsabilizar os envolvidos, ou, no final das contas, um termo de ajustamento de conduta, caso a gravidade não seja tão grande do caso envolvendo esses servidores. Essa pode ser a consequência, uma das três consequências da CGU, dessa investigação que foi aberta hoje. Lembrando que há também uma investigação da Polícia Federal, que corre em segredo de justiça aí em São Paulo, na Superintendência da Polícia Federal, e a Receita Federal também investiga esse caso de maneira interna para entender como que foi o trâmite da chegada dessas joias ao Brasil. Obrigado, Theo, pelas informações. E lideranças do PT foram às redes sociais para criticar a venda de uma refinaria da Petrobras a um grupo dos Emirados Árabes por cerca de 10 bilhões de reais. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a Petrobras tinha negócios suspeitos e citou o ex-presidente Bolsonaro. Gleisi escreveu, aspas, maior empresa do povo brasileiro vinha sendo desmanchada como se fosse carro velho em negócios suspeitos. Fecho aspas. A venda da refinaria da Bahia pela metade do preço para fundo de amigos árabes, aliás, não fecho não, é a Gleisi falando, para fundo de amigos árabes de Bolsonaro foi um exemplo. Então essa foi a declaração que ela fez no Twitter. Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, repostou uma publicação de 2021, na época em que a venda da refinaria foi finalizada. Pimenta escreveu, aspas, Bolsonaro entrega de mão beijada a refinaria para fundo Área Produção, é isso mesmo? Após viagem a Dubai, para fundo árabe, porque saiu errado aqui no nosso monitor. Muito bem, podemos começar o debate. Então, a gente tem diversos elementos, Raquel, e eu sei que você tem apuração aí sobre dois casos, né? Acho melhor a gente começar pelo final, se me permite, tudo bem? Vamos nessa. Porque a Gleisi falou ali daquela venda. Agora, é bom deixar claro que a venda daquela refinaria foi feita no governo Bolsonaro para um grupo dos Emirados Árabes. Não é um grupo da Arábia Saudita. As joias foram presentes milionários entregues ali à comitiva do então ministro Bento Albuquerque pelo regime da Arábia Saudita. Então, são duas coisas diferentes, ainda não há um elemento que una essas questões. Como é que você vê essa exploração? Vamos lá, Felipe. A refinaria da Petrobras, a Replan, ela foi vendida para o Mubadala, que é um fundo dos Emirados Árabes Unidos. E a viagem do Jair Bolsonaro, os presentes, como nós sabemos, vem da Arábia Saudita. Existe muita especulação em torno, até pelo valor do presente, está se buscando algum tipo de... Que esse presente tenha sido algum tipo de contrapartida para algum tipo de corrupção, algum tipo de favorecimento em algum negócio. É uma linha de investigação válida. Só que a gente ainda não tem evidências sobre isso. No caso específico da refinaria, o que está sendo feito pela presidente do PT é uma especulação em torno de um embate que o PT tem com a venda de refinarias da Petrobras. Foi determinado pelo Ministério de Minas e Energia agora que isso seja interrompido, a despeito do acordo que já tinha sido fechado pela Petrobras com o CAD para
aumentar a competição no mercado de petróleo. Então, a Gleice está aproveitando esse episódio para fazer uma relação com uma bandeira do PT, uma bandeira política, de voltar a construir refinarias, de interromper a venda de ativos. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. O processo de venda da Replan, ele foi um processo competitivo. Ele foi fechado na gestão do Roberto Castelo Branco, o primeiro presidente da Petrobras. Na época, ele foi acompanhado pelos técnicos do TCU, e aí cito especificamente o corpo técnico do TCU, que é muito qualificado, não sofre tanto influência política, como às vezes acontece com os ministros, e ele foi referendado por pelo menos 20 diretores dentro da Petrobras. Então, isso significa que essas pessoas assinaram e referendaram com o CPF delas. Então, se tem alguma coisa errada, elas respondem com o CPF delas. Tem uma especulação que ela é muito levantada, e ela apareceu na época da venda da refinaria, que é sobre o valor da refinaria. Na época, se não me engano, foi o Sindicato dos Petroleiros, ele pegou o valor do seguro da refinaria para argumentar que a refinaria tinha sido vendida pela metade do preço. Acontece que você faz um seguro de uma refinaria ou desse tipo de projeto pelo valor de reposição. Não é pelo que ela vale, é pelo quanto custaria para você reconstruir aquela refinaria do zero. Então, você levando em conta que essa refinaria foi feita nos anos 70, obviamente, para fazê-la do zero hoje, ela teria um valor muitíssimo mais alto. Então, assim, o argumento ele foi derrubado dentro do próprio TCU. A informação que eu tenho é que dentro do processo competitivo que foi feito, e havia outros concorrentes, o Mubadala, que é um fundo dos Emirados Árabes, não tem nada a ver com a Arábia Saudita, não é, a América Latina não é todo mundo igual, na África não é todo mundo igual, e no mundo árabe também não tem nada a ver com a Arábia Saudita. O Mubadala foi quem fez a maior proposta pela compra da refinaria. É RLAN, né? Porque eu acho que você falou a sigla aí, só que a refinaria que foi vendida é a Landulfo Alves. Eu estava aqui conferindo porque eu lembrava para o Mubadala Capital. RLAN. RLAN. Eu acho que eu falei Replan. Porque Refinaria Landulfo Alves. quer dizer, não tem nem a vogal ali, não sei se eles falam exatamente RLAN. Porque a Replan é uma outra refinaria, considerada a maior da Petrobras. E a gente cometeu um pequeno erro na nossa abertura, eu logo percebi, falando que essa refinaria foi vendida por 10 bilhões de reais, não é isso. Ela foi vendida na época por 1 bilhão e 600 milhões de reais. Teve todo um imbróglio, inclusive foi explorado pelo Ciro Gomes na corrida eleitoral, que Jair Bolsonaro teria vendido a um preço muito barato. Ele usou alguma expressão popular, tipo vendido a um preço de banana. Essa refinaria, que é a RLAN, né, que é a refinaria Landulfo Alves, né? Eu me lembro do Ciro, inclusive, falando essa palavra Landulfo num debate. Então, só para esclarecer qual foi a refinaria vendida no governo Bolsonaro e essa associação que a Gleisi Hoffmann está fazendo no momento em que se fala do presente milionário da Arábia Saudita. Mas ela foi vendida, a refinaria, para um grupo dos Emirados Árabes Unidos, só para deixar claro aqui os fatos. E tem uma outra questão sobre o oficial demitido, né, Raquel? Só fechando rapidinho sobre essa questão, esse episódio do Bolsonaro das joias, ele já é ruim do jeito que ele é, né? Acho que a gente não precisa criar uma outra narrativa política e tentar aproveitar isso, gerar isso, um outro debate que ele não se sustenta. É claro, sim, que se busca qual é o interesse do regime da Arábia Saudita, né? Mas a gente não tem nenhum elemento ainda para cravar que aquilo foi um suborno dissimulado relacionado a um caso específico. Talvez isso possa aparecer. Não, pode ser que apareça. Pode ser que apareça. É uma linha de investigação, claro. Quer dizer, se é uma comissão, uma contrapartida. Por que foi tão diferente o valor do presente, o valor total, do que foi, por exemplo, para o Donald Trump, do que foi para a Michelle Obama? Sim, há uma diferenciação gigantesca. O Trump recebeu um punhal e uma espada. Então, quando em valores absolutos, claro que isso faz todo mundo levantar as orelhas, né?
Alguma coisa não está certa no meio desse caminho. De fato, o episódio é muito ruim, é ruim por si só. Quanto mais tentam explicar, pior fica. Essa história da primeira-dama dizer, não, eu não sabia de nada, também muito me assustaria se ela pulasse em frente às câmeras e dissesse, não, eu sei de tudo. Mas, assim, o fato de o Brasil ter, de alguma forma, favorecido a Arábia Saudita é uma das linhas de investigação da Polícia Federal. Pode ser que apareça, mas não tem nada a ver com essa refinaria. Absolutamente nada. Misturaram alhos com bugalhos. Exato. Aí não tem nada a refinaria nem da Arábia, nem para o fundo de Arábia Saudita foi vendido, foi para o fundo dos Emirados Árabes. Só serve para criar narrativa de internet, né? Vira uma narrativa de internet, um fla-flu de novo, enquanto a gente tem uma coisa muito séria, porque é muito sério o que aconteceu. Eu conversando ontem com alguns integrantes da Polícia Federal, uma lembrança que um deles me fez é a seguinte, uma das formas muito que gente que mexe com crime de colarinho branco, ou mesmo tráfico de drogas, que eles têm de retirar um volume grande de dinheiro do Brasil, sem passar por fisco e nem nada, é com pedras preciosas. Você tem nas mãos um punhado de pedras, vale milhões e milhões e milhões. Então, a gente tem que saber o seguinte, essas pedras, e a Polícia Federal vai dar essa resposta, elas sairiam do Brasil? E mais, onde está o segundo kit? Que a gente está falando das pedras dos diamantes, mas onde está o segundo kit, né, que entrou? Quanto ele vale? Todo mundo está fazendo uma suposição, mas ainda não tem o valor carimbado de quanto vale lá o kit Chopard, que é uma coisa, assim, incrível, né? Então, tem muita coisa para ser explicada. A única coisa que eu acho que todo mundo tem certeza nisso aqui é que não foi feito de forma legítima, ponto. Houve um crime cometido no segundo kit e houve uma tentativa de crime no primeiro. Então, não tem como explicar ou dizer que, olha, peraí, eu me enganei, era um presente aqui, então a gente vai entregar esse presente, pode ser que fique no acervo pessoal do presidente. Gente, isso não cola, não cola para ninguém, mesmo para os mais apaixonados pela família Bolsonaro. Então, exatamente isso. Já é ruim do jeito que está, para que misturar isso com o processo de venda de refinaria? Raquel, só completa a informação sobre esse almirante que foi demitido, você queria trazer um acréscimo rapidamente? Só um acréscimo para a informação do Caio. Esse almirante que foi demitido, ele estava sendo remunerado na estatal ligada a Itaipu a um salário de R$37 mil, R$37.800 por mês. Ele foi nomeado em novembro, logo no finzinho do governo Jair Bolsonaro, naquelas nomeações que foram feitas ali no apagar das luzes. Itaipu Binacional, né? Em Itaipu, que o Caio faz tempo que está em cima dessa história. Do STF, de ministro do Supremo. Eu sempre falei que os salários lá em Itaipu eram muito altos e é comum que presidentes em final de mandato, Michel Temer também fez isso, nomeiem gente para ficar lá em Itaipu, porque realmente os salários são gordos. Agora, Joel, vários elementos aí para se analisar nesse episódio das joias e agora uma demissão já de alguém envolvido nele. O que você destaca? Parece que pelo menos 2 pessoas envolvidas no episódio das joias ganharam promoções no apagar das luzes do governo Bolsonaro, né? Tem esse almirante e tem o servidor da Receita que ganhou uma vaga em Paris que acabou também sendo cancelada no início suspensa no início do governo Lula. A história fica Joel, cada vez... Só para registrar, o almirante é José Roberto Bueno, tá? Esse que estava na diretoria da Energia Nuclear e Binacional, EMPAR, estatal que controla lá Itaipu. Ele foi demitido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, como noticiou o Caio Junqueira. Continue, por favor. Perfeito. Joias que supostamente Michele recebeu, embora não pessoalmente, foram para o ministro tentou entrar com elas na surdina, no país, sem passar pela alfândega, escondido na bagagem. Foram pegas, pelo menos esse kit foi pego, e o governo tentou em diversas ocasiões, e com pressão especial no finzinho do governo, reavê-las ou fazê-las voltar para a Arábia Saudita ou dar um fim com elas. O governo sabia que a coisa ali era embaraçosa, que a coisa ali ia pegar mal para ele, como está pegando, mas talvez não tenha chegado ao fim. A gente ainda, como a Joyce levantou, tem uma série de variáveis aí, de fatos que a gente desconhece ainda, entre eles a importante pergunta: por quê que a Arábia Saudita deu um presente, ou talvez mais de um presente, tão valioso para o presidente da República e para a primeira-dama? Dito isso, não dá para entrar em qualquer narrativa que o PT apareça, chegue agora. Toda vez, parece que é um modus operandi da ala mais ideológica do PT tentar de todas as maneiras possíveis
enlamear ou fazer parecer que qualquer processo de privatização envolveu grandes tramóias e venderam a preço de banana o patrimônio nacional. Fazem isso desde as privatizações lá do governo Fernando Henrique, seguem fazendo e tentam fazer agora com a venda de uma refinaria ou de algumas refinarias por parte da Petrobras. Isso é pura narrativa. Como a Raquel bem levantou, nem o mesmo país é, não há evidência nenhuma que una as duas coisas. O que há é a campanha contínua do PT dogmática, totalmente obscurantista, contra toda e qualquer privatização. Isso faz muito mal ao país, faz muito mal porque atrasa o nosso debate, porque em vez de discutir de forma racional a questão da privatização, o que vale a pena ser estatal? O que vale a pena a Petrobras ter ou não ter? Será que ela precisa ficar focando em refinarias ou vale mais a pena focar naquilo que ela tem mais vantagens? Esse debate fica apagado em nome de um debate criminalizante e mentiroso de que toda privatização nesse país envolve grandes tramóias. Vamos lembrar que pela narrativa dessa ala mais ideológica do PT, e aposto que a Glaze é uma das que reproduz essa narrativa, a própria Lava Jato, todo o Petrolão nem sequer existiu. Por quê? Porque era tudo um plano ligando interesses privados escusos no Brasil e o governo dos Estados Unidos para privatizar a Petrobras. Ninguém acredita mais nisso, né?